fazerem para mim a pesquisa de opinião, colocarem as sugestões de vocês, porque é muito importante para o projeto crescer. Vocês vão acrescentar para que esse projeto realmente seja aquilo que vocês desejam. Então eu preciso bastante da participação de vocês, não só botando bom ou ruim, mas olha, eu gostei disso, quero isso, aquilo. E pronto, professor, eu vou fazer esse primeiro. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Se nós temos um microfone aqui para passar para vocês. Posso começar com... Eu vou começar então. Posso fazer um... Eu coloquei primeiro uma sugestão para vocês e até para o professor, não sei se conhece. Tem um documentário no YouTube disponível que se chama O Aborto dos Outros, que fala dessa questão do aborto, coloca várias situações de casos de aborto e tipos de decisão que foi tomada. Tem um trabalho no Rio Grande do Sul também, que saiu um documentário feito por uma menina que ficou aguardando, não me lembro até qual mês de gestação, mas que estava aguardando decisão judicial, porque parece que, eu não sei se era uma lei ou se tinha algum regulamento que dava até certo período, e daí parou, não podia mais fazer a interrupção. Então é bem interessante vocês assistirem, até para tomarem mais elementos para formar a opinião de vocês. Professor, eu coloquei duas perguntas. Uma é sobre a questão se existe alguma política pública por parte do Estado para garantir que a família tenha sua continuidade pela concepção. O que existe é planejamento familiar, que a senhora está falando, né? Então, o planejamento familiar ele não é permitido no Brasil. Você não pode intervir na família nesse aspecto. Ou seja, você não pode limitar o número de filhos que a pessoa deve ter. Porém, paralelamente, acredito que deva haver também o esclarecimento. Veja, você tem que dizer, bom, eu não interfiro, não vou restringir e também não vou fazer com que haja a geração de muitos filhos. Porém, eu devo cuidar para dizer, olha, existem formas para evitar, quais são essas formas, se você tiver determinados filhos, quais são os problemas que podem advir disso. E é isso que está faltando no Brasil, eu acredito. Não pode intervir, mas do outro lado você não tem uma resposta. E a outra pergunta, e complementando o que o professor disse, a questão do planejamento familiar, já tem uma sugestão de palestra que está no YouTube sobre isso, que trabalha a questão da violência e criminalidade e uma questão de educação e planejamento familiar, que está disponível no site www.youtube.com/Carmela Gruni. Falei isso e pedi a opinião do professor no sentido assim, não só dessa questão de restringir, mas no caso assim do Estado garantir que a mulher tenha condições de gerar uma criança pela reprodução, que seja a inseminação ou a reprodução. Eu acredito o seguinte, que além disso, além de você orientar a pessoa, você deveria também, já que estamos falando muito sobre o sistema de saúde, os Estados Unidos teve um grande debate sobre isso, proporcionar efetivamente o cuidado da mulher quando ela decide engravidar. A laqueadura e a vasectomia, elas devem ser feitas de maneira adequada. Bom, então do outro lado também, não só você orientar quando a gravidez ela é natural, digamos assim, mas também quando ela deseja ser de uma forma assistida, uma reprodução assistida. Porque tem a pílula do dia seguinte, exatamente, né, que nós temos, e tem também as anticoncepcionais que a gente recebe. Então, para aquelas mulheres que não têm condições financeiras, né, garantir que o Estado dê condições de ela ter uma gravidez, né, para a mulher é muito importante. A maioria das mulheres tem esse sentimento de poder gerar uma vida, né? Então até daí entra até, se fosse entrar, caráteres psicológicos, né? E daí poderia entrar, se fosse mais um argumento, aquela questão de estética. A mulher teve que operar, tirar um seio, ela pode botar silicone. Então entraria também um pouco nesse argumento, se fosse, por exemplo, requerer o Estado via judicial, que ele desse a condição para conseguir que fosse feito esse procedimento? Eu acredito que sim, porque veja, como a senhora falou, a mulher, o homem, qualquer pessoa, ela deve ter uma autoestima. Então, se essa autoestima de qualquer forma ela é diminuída, você tem que resgatá-la. Então, se por exemplo, para a mulher é importante ela ser mãe,
ela deveria ser incentivada, ela deveria ser orientada para isso. Se, por exemplo, ela tem um mal e que retira um dos seios, ela deveria também ter condições para fazer uma restauração. Eu sei que isso é muito importante. Eu sei mesmo, porque como juiz, a gente lida com os problemas do ser humano e fica sensível a muitas coisas, então acaba não enxergando se é criança, se é mulher, se está abandonado, se não está, se é homem, se é homossexual, se não é. A pessoa, o juiz começa a ver o sofrimento, o problema que a pessoa tem e procura evitar. Eu acho que nessa linha de raciocínio também é correta. Só queria fazer um acréscimo que essa resolução de medicina 1358/92, ela permite a reprodução assistida, só que ela é exceção. É exceção. Ou seja, se você não tiver condições de procriar de todas as formas, é que você poderia utilizar a reprodução assistida. E outra coisa, hoje em dia, você tem também muita gente que é abandonada. Então, talvez, tenha uma política mais para promover a adoção. E, numa próxima etapa, talvez a socioafetividade, que é o estado de filho. Não só você adotar, mas você cuidar de uma pessoa como se filho fosse. Por exemplo, filho da sua mulher, quando é um segundo casamento. Então, quer dizer, como é excepcional, pode ser que numa interpretação muito extensiva, seja a última hipótese. Se não tiver jeito nenhum dela exercitar a maternidade, não a gravidez, mas o exercício da maternidade, seja por que meio for. Tá certo, parece que é um pouco impositivo, mas pela resolução, ainda é exceção. Então poderia-se ter essas etapas. Primeiro, verificar se ela naturalmente pode engravidar. Não pode? Adotar. Se for o caso, ter alguém como filho. E depois, por último, utilizar as técnicas de reprodução assistida. E a minha, eu não sei se vocês já estão pensando em alguma pergunta, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Sobre a questão da identidade do doador, o que o senhor pensa a respeito dos pais, do filho no caso, né, que é o maior interessado? Ele sabe, olha, eu não sou pai, minha relação é socioafetiva, digamos, não é de sanguínea. Ter direito a essa informação pelos bancos. Pois é, eu até me penitencio porque eu escrevi um artigo sobre isso, sabe? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente mudou e coloca lá a possibilidade da identidade genética. Mas eu tenho uma visão um pouco diferenciada. Eu acho que a pessoa ela deve ter o direito, e isso sim, direito personalíssimo, à maternidade e à paternidade. O direito à identidade genética, ela só seria